Deixa eu, deixa eu redimir meu Paraná aqui. Aparentemente, mandei pro Júnior, saiu um artigo da Gazeta do Povo muito interessante. Sacanagem. Caralho, mano. Saiu um artigo da Gazeta do Povo, based aí. Eu não li ainda, só vi aqui na Nacional que a galera tava falando que é interessante. Gazeta do Povo, vamos redimir o Paraná. Você lê aí, Júnior, pra gente? Você não sabe ler? Há cerca de 10 meses, esbocei nesse jornal um diagnóstico para as eleições deste ano. Os dois nomes polarizantes nacionais estavam feridos de desgaste sem mais remissão possível. A disputa não seria decidida por uma grande jogada de um ou de outro neste xadrez, pois suas peças mais eficazes foram derrubadas ao longo dos anos. Complementei com um prognóstico. Os generais do Centrão, Kassab em particular, manobrariam por baixo do tabuleiro para que um candidato politicamente fraco, porém mais alinhado e dependente do sistema, galgasse finalmente a rampa do Palácio do Planalto. Em nome que parecia caber melhor nesse perfil era o Ratinho Júnior. Apesar de todo o hype atual com os números de Flávio Bolsonaro, mantenho aquele diagnóstico. Nem a intervenção americana com as tarifas e contra o judiciário foi capaz de dar vida nova à polarização de forma duradoura. Porém, contrariando meu prognóstico, os generais e almirantes do Centrão prosseguiram nesses 10 meses com a postura de sempre, jogar parado, evitando risco e optando em todas as circunstâncias por compor ao invés de se contrapor. Esperava sim que jogassem abertamente contra o bolsonarismo, contra Eduardo e Flávio em especial, forçando espaço para a tal terceira via entre os milhões antipetistas, mas pelas circunstâncias, condenação, prisão e doença Jair, e pela força do hábito, nada fizeram. A recente candidatura de Caiado, como o mais novo expoente dessa terceira via, foi uma efeméride irrelevante para a disputa presidencial. Nem sei o que quer dizer isso. Caiado lançou, de fato, sua pré-candidatura a ser ministro de Flávio Bolsonaro, exatamente como fez Simone Tebet em relação a Lula nas eleições de 2022, e não é nada de errado nisso. Efeméride é de efêmero, algo breve. Efêmero eu sei. Efeméride. Mas como se encaixaria efemeride? É algo... Uma brevidade, uma efeméride? Uhum. Com o desgaste e a inação dos donos do jogo, abre-se um imenso vácuo de ação política e representatividade. E aqui cabe uma previsão, pouco ousada. Nas eleições de 2022, o número de abstenções, votos brancos e nulo foi de 66,7% da votação do vencedor presidencial no primeiro turno. Gigante, hein? 62,8% da sua votação no segundo turno. Neste ano, certamente, ultrapassaremos o patamar de 70% nos dois turnos da eleição. Um marco sinistro e desabonador para a legitimidade das instituições e da democracia. São números que falam por si mesmos. Então, vamos lá. Dos outros nomes ventilados como pré-candidatos às eleições, o único com militância própria e até o próprio partido, além de posicionamento firme e consistente contra os dois nomes donos da polarização, é Renan Santos, somando isso a seu crescimento acelerado entre jovens de todas as regiões e o fato que já desponta em algumas pesquisas em terceiro ou quarto lugar, ainda sob o domo de silêncio constrangido da grande mídia, parece-me natural esperar uma disputa real entre Lula e Flávio, Renan e mais ninguém. Renan revive o espírito da candidatura de Bolsonaro das eleições de 2018. O vamos mudar tudo isso aí, não dá para ficar nessa vaselina, mas com propostas mais concretas de ampla reforma urbana, visando a desfavelização para desencastelar o crime organizado, guerra redimindo total o Paraná, hein? e tratamento jurídico restritivo para faccionados inspirado no direito penal do inimigo do jurista Gunther Jacobs. Tratar faccionados como terroristas e insurgentes em essência. Desenvolvimento do Norte/Nordeste com intervenção profunda do poder federal em detrimento dos coronéis locais. Um esquecido tema desenvolvimentista, outrora encampado e depois abandonado pela esquerda e que remete à Revolução de 1930. A dinamização agressiva da economia e do mercado de trabalho para superarmos o abismo de improdutividade e defasagem e a substituição gradual do assistencialismo eleitoreiro petista por mutirões de trabalho nas áreas mais pobres. Ao invés dos apelos genéricos, vazios ao militarismo, discursos abstratos de defesa da família ou contra as instituições e uso de máximas gastas como bandido bom é bandido morto, que tanto espaço ocuparam na retórica bolsonarista, Renan formula um conjunto de propostas concretas, específicas, bem delimitadas e pelas quais poderá ser cobrado no futuro. Ao detalhá-las em livro, ou livro amarelo, sua candidatura traz algo inédito entre nós. Apesar da prática ser padrão no primeiro mundo, um grupo político que explica longamente em papel impresso o que pretende fazer, ao invés de só enunciar sonoramente promessas
que o primeiro vento leva. O ponto mais alto do diagnóstico do Brasil pelo MBL, para mim, é a observação de que nosso maior câncer, nossa ferida mais purulenta e nociva não é o racismo estrutural, os incels, os red pills, ou a cultura do estupro, ou o neonazifascismo golpista, como quer a esquerda, ou por outro lado, o inchaço ineficiente do Estado, o alastramento do crime, ou a prostração econômica, como sempre apontou a direita mainstream. Problemas reais aos quais as propostas que citei se direcionam. Mas sim, o mal mais tóxico reside em um âmbito no qual nossos políticos jamais atentaram e se debruçaram. A disfuncionalidade de muitíssimas famílias pobres pela ausência covarde e negligência da figura paterna. Nossa. O Brasil talvez seja o Redenção único... absoluta do Paraná. A melhor Entendeu? matéria escrita até hoje sobre Renan Santos Nossa, e os cara. projetos do Partido Missão. O cara fez o dever de casa. Esse estudou a fundo. Estudou legal, né? Porra. Lê o resto, eu já cansei de ler. Falta Porra, muito. Júnior. Pô, você que é um lembro, posso intelectual, porra. Lê aí, senhor BH. O Brasil talvez seja o único país do mundo, sem guerra declarada, no qual o número de certidões de nascimento sem o nome do pai cresce todos os anos, segundo dados oficiais. O MBL acerta em identificar aí a verdadeira raiz da explosão de crime que varre todas as regiões. Pois meninos pobres, sem boas referências masculinas em casa, na escola ou na cultura, chegada à adolescência, buscarão tais referências naqueles que ostentam poder e autoridade, onde esses meninos moram. Os capitães do tráfico, os frentes que diariamente desfilam impunes em frente às casas desses meninos, sem camisa, peito estufado, sob os cordões grossos de ouro, AR-15 erguido no braço, bolso transbordante de notas e o onipresente som de funk ao fundo. Aplicar a estrutura da educação pública para tratar o drama do abandono parental por meio de programas direcionados a identificar e dar acompanhamento de perto a esses meninos, ao mesmo tempo que os donos dos morros são derrubados. O Estado se faz presente nessas áreas e os propagandistas da cultura do crime são devidamente calados e reprimidos. Nossa, mas é Aí, gigante, ó. Quanto mais de... É gigantesca. Cara, tem tudo. Eu vou estudar por esse artigo futuramente. Muito bom, Tá, maravilhoso. não, é gigantesco. O cara tá falando de ECA lá e... Enfim. Vocês Mas, querem ó, continuar? redimido. Bom, não sei, deixa o chat falar se querem continuar, que senão a gente perde a atenção da turma também. Vamos Eu acho que tancar a tá live. bom. Eu acho que tá bom. Tá bom, né? Deu pra ver que a matéria é muito boa pro Renan. A matéria não é muito boa pro Renan, a matéria é brutalmente honesta. Apenas Sim. isso. Brutalmente honesta. E E é estranho, sendo porque honesto, é acaba Paraná, sendo né? Gazeta do Povo. Gazeta do Povo, cara. Gazeta do Povo. Quem que é? Vamos só, quem que é o colunista? Quem que escreveu? É, eu quero saber também, pô. Bom texto também. A galera falando pra continuar aí, ó. A galera, escrito. vamos continuar então. Se a turma tá bancando, o chat tá bancando, vamos continuar, ué. Guilherme continuar, então. Hobbs. Vou te tirar a chiclete. Guilherme Hobbs. Hobbs, tipo estado de natureza, Hobbs. Invocamos o homem e ele veio, manifestou-se entre nós. Sim. Exatamente. Cara, a Tá Gazeta do escrito. Povo, sem o bolsonarismo, seria o melhor jornal de direita do país. Seria. Seria um jornal muito decente. Uhum. Porque eles têm quadro, eles têm capacidade, eles têm estrutura. E poderia ser um rival ali da Folha de São Paulo, pro nosso Querem... Grande Paraná. Então a gente vai ler o resto? Estão falando pra ler. Toca aí, Vamos o embora? chat mandou ler? Bora, pô. Então tá. Aqui. Vamos lá. Eu continuo lendo ou alguém quer ler? Manda ver. Tá. Vai, BH. A iniciativa da lei anti-Oruan não possuía como alvo um estilo musical por, abre aspas, racismo, fecha aspas, e ódio aos pobres. Sua motivação primeira era de proteção dessa juventude negra e periférica, como a apelida a esquerda, contra toda uma cultura de aliciadores que vê nesses garotos uma carne disponível e descartável para a engrenagem bilionária multinacional do tráfico. A guerra, a instrumentalização do funk e afins pelo crime deveria ser o artigo número 1 do ECA e a tal da lei da misoginia, pois essa mesma objetifica ao último grau meninas pobres menores de idade, as novinhas, se tais instrumentos estivessem afinados com a realidade brasileira atual.
E é nesse quadro que o Partido Missão se projeta como uma nova e forte barreira pró-vida no cenário brasileiro, atrelando a manutenção da legislação restritiva em vigor, nas palavras de Renan Santos, uma cláusula pétrea do partido. Há uma proposta de acolhida e proteção a essas vidas negras e pardas, que a esquerda luta para que possam ser abortadas no SUS e que a direita mainstream, estarcisista ou filobolsonarista ignora. Estarcisista. O cara é bom com as palavras, tá? Como serão recebidas pela população nas eleições desse ano propostas tão ambiciosas e detalhadas? Provavelmente, e em grande parte, com ceticismo, infelizmente. A mesma erosão da política que permite que um nome periférico como Renan projete-se ao primeiro plano também tolhe seus passos e mantém fechados, para ele, os ouvidos de eleitores, que já desacreditam de toda a esperança. Como o próprio Renan parece entender, se puder abrir um caminho para o seu nome, não será tanto pelo arado dos bons projetos, mas, sobretudo, pela espada da polêmica. A estratégia discursiva vencedora para ele, se é que existe, passa por não tanto se apresentar como a melhor alternativa, mas escancarar a percepção, que já é prevalente, de que não há mais alternativas a serem consideradas, a não ser o impulso derradeiro para uma virada de chave radical e definitiva. Foi só assim que Milei chegou lá. Além disso, sua candidatura nessas eleições será a primeira nativa digital em nosso histórico presidencial. A primeira não só cultivada nas redes, como Bolsonaro em 2018, mas antes imaginada, sondada e falada longamente em lives públicas nos canais do MBL ao correr dos últimos anos. É um novo paradigma de construção política entre nós, no qual a parte mais decisiva e delicada da candidatura, sua concepção mesma, não foi costurada em encontros privados em restaurantes de luxo, em gabinetes obscuros e inacessíveis de Brasília, mas conversada informalmente, na ágora virtual, entre interessados, haters, trolls. Que parágrafo maravilhoso, hein? Você que parágrafo maravilhoso. Basicamente, ele está falando aí o quê? Ele está falando que a democracia grega, em alguma medida, ressurge, né, nesse processo digital, que existe uma legitimidade muito maior do que a gente está propondo, porque é algo que foi de maneira transparente e com input, né, dos nossos apoiadores, construído a várias mãos, como deveria ser algo virtuoso. Parágrafo maravilhoso. Maravilhoso. Desde a Valete ao Livro Amarelo, a propostas atuais de campanha, problemas do Brasil analisados na live, que depois viram uma solução, né? Cara, muito foda, realmente. O contraste entre essa origem de candidatura e os aborrecidos conciliábulos caçabônicos entre Caiado, Leite, Zema e assessores, marqueteiros e advogados, por um lado, ou uma candidatura decidida solitariamente na cadeia por um senhor convalescente, por outro lado, é abissal. Bom parágrafo também. Contudo, ainda que Renan e sua colorida banda de rock alternativo saiam voando pelos céus, dardejando o raio privatizador, meme fundador da nova direita em 2014, sobre seus adversários, nem tal feito apagaria o protagonismo do verdadeiro nome dessas eleições, Daniel Vorcaro. A bomba do Banco Master não elegerá Lula, Flávio ou Renan, mas contribuirá para converter a polarização incendiária de 2014, 2018 e 2022 numa disputa indigesta, desagradável e pouco significativa para a maior parte da população. Dito isso, quem está puxando a pauta do Banco Master nas ruas atualmente é o Movimento Brasil Livre, a Missão e Renan Santos. Então eu vi isso numa outra análise de outros especialistas hoje, de que se isso terá uma grande influência na eleição presidencial, essa influência será captada por um movimento que nasceu tradicionalmente nas ruas e hoje em dia é o único que bate nessas pautas de verdade. Mas enfim, continuando, né? Abri meu parágrafo aqui porque achei importante. A verdadeira disputa não será entre candidatos, mas de cada candidato contra a gigantesca motivação em boa parte da população de não votar em ninguém. Dos três eixos que perfazem o triângulo de linhas de tiro entre Lula, Flávio e Renan nas eleições, o único que promete suscitar novas emoções no público é aquele que Renan e Flávio. É entre Renan e Flávio. Pela primeira vez, um Bolsonaro se confrontará com o adversário da nova direita, um ex-aliado que não o taxará levianamente de fascista, ou o imputará não
não se importar com os pobres, mas sim o interpelará como traidor e covarde. Trará ao centro do debate a célebre e extensa lista de traições que Jair teria cometido contra os conservadores que o elegeram e o discutível currículo de Flávio como combatente verde-amarelo. Nesse ponto, o apoio de Flávio ao garantismo de Cássio Nunes e sua oposição à CPI da Lava Toga em 2019 serão lembrados. Em resposta, Flávio e seus porta-vozes, provavelmente com eco de parte da esquerda na grande mídia, trarão a um público muito maior questões até então internas da direita, que jamais tinham passado na TV aberta, como a questionável opção do MBL pelo voto nulo nas eleições de 2022, seu entusiasmo passado por figuras como João Dória, Bolsodória, para acréscimo meu, e Michel Temer, que nomeou Alexandre de Moraes, sua breve e malfadada tentativa de aproximação com o PSOL em 2021. Em troca, poucos meses depois, receberam a punhalada pelas costas da cassação em vários níveis ilegal de Arthur Duval, na Lespe, e a relação variante do movimento com o governador Tarcísio e o prefeito Ricardo Nunes. Ex-MBLs e atuais adversários do movimento, como Fernando Holliday, Lucas Pavanato e Gabriel Costenaro, serão, talvez, convocados pela campanha de Flávio e desfrutarão um instante de visibilidade nacional. E há boa chance de ouvirmos novamente, agora em pleno horário eleitoral, o velho áudio constrangedor de Arthur Duval e o recente, esse macabro e revoltante, de Guto Zacarias. Contudo, o ponto mais sensível da campanha de Renan nas eleições desse ano são suas várias declarações que soam como futuras autorizações à polícia para execuções extrajudiciais de líderes criminosos. Policiais que se sintam autorizados a executar quem eles consideram perigoso demais para permanecer vivo. Isso já acontece. No instante seguinte, usarão esse mesmo poder para assassinar qualquer um que lhes interesse calar e roubar, se preciso, forjando confrontos e o uso da legítima defesa. Essa é a velha história dos esquadrões da morte das milícias cariocas. Renan fará muito bem se posicionar de forma clara nesse ponto, à medida que atinge um público para além da bolha direitista. Aliás, é difícil de imaginar que o STF eventualmente engula a decretação presidencial de um estado de defesa, como Renan propõe para combater o crime, após uma campanha tecida com essas falas. Além disso, sua proposta de reintroduzir a pena de morte é incompatível com 150 anos de jurisprudência e história nacionais. A última execução, após o devido processo legal de civil, um escravo, no Brasil, foi em 28 de abril de 1876, antes de Pedro II se recusar a autorizar qualquer nova execução sob seu reinado. Sempre esse rei woke. É sempre esse rei woke. Aí o cara vai defender o golpe de 88 aqui para estragar o final do artigo. As constituições de 1890, 1934, 1946, 1967 e 1988 vedaram textualmente, constituições que nos levaram até essa situação calamitosa que estamos, vale lembrar, vedaram textualmente a pena de morte para civis. Como ainda estamos na pré-campanha, suponho que a volta da pena de morte seja, na verdade, apenas uma proposta de longo prazo, hipotética e improvável, do partido, e não efetivamente uma parte da campanha para 2026. Aí que você se engana. Continuo? Continua? Claro. A turma tá curtindo aqui. Tá bom mesmo, eu tô gostando. Outro ponto sensível para parte do eleitorado, se vocês quiserem comentar, só aviso que daí eu paro. Outro ponto sensível para parte do eleitorado é a falta de posição sobre a anistia aos condenados do 8 de janeiro. Renan alegou algumas vezes nos últimos meses que esse tema não teria a importância candente dada pelo bolsonarismo, que as questões de segurança pública, por exemplo, seriam muito mais urgentes objetivamente e também na percepção da maioria dos eleitores, em especial para a maioria alheia aos focos da polarização. Aí, só um parênteses, então, realmente o Renan está completamente correto, né? É muito mais premente a nossa crise de segurança pública do que essa outra questão, mas ele já falou em algumas entrevistas e em alguns programas que sim, o fato deles não terem tido, não significa que eles não são culpados e não é a favor de uma anistia, mas de que realmente elas tenham um julgamento justo e uma pena compatível com o delito que foi realizado, e não essa bizarrice como está hoje.
Exatamente. É diferente dos bolsonaristas que ficam utilizando essas pessoas estarem presas para ficar vendendo pautas para o Centrão e justificando para a própria militância. O Renan, de fato, passa a agenda direitista por outros temas, e, né, não congela ela apenas nesse. A gente está 4 anos só com uma anistia que nunca sai, enquanto várias pautas do Centrão saem com votos da bancada do PL. Mas, enfim. Ao mesmo tempo, um tema recorrente nas lives de Renan é a ideia de que a luta em conjunto da sociedade para eliminar o crime organizado, como a consequente morte de várias de suas lideranças, selaria um novo pacto social entre nós, uma nova ordem de instituições e de valores forjada no árduo esforço comum para derruir o inimigo comum sanguinário. Contudo, alguém parece já ter pensado em alguma coisa análoga antes, ao condenar, por um mega espetáculo midiático e judiciário, pessoas de baixa escolaridade, manipuladas por anos, afastadas de suas famílias e redes de apoio, sem poder de Estado, sem armas, sem influência, apenas devidas pelo crime de golpe de Estado, outrora chamado crime de alta traição e punido com tortura pública, seguida de execução vexatória, Alexandre de Moraes, e sua corte no pináculo do judiciário já selaram um novo pacto entre juristas, políticos, intelectuais e jornalistas, e até o nome foi aventado para o novo regime, democracia militante. De certa forma, ele usou o direito penal do inimigo, né? Ao seduzir e cooptar tantos defensores dos direitos humanos e chancelar publicamente as penas do 8 de janeiro, uma nova ordem de instituições e de valores já foi estabelecida sobre a anterior. E a tarefa para um novo presidente desfazer e denunciar esse pacto macabro, que, ainda em plena vigência, tem servido e servirá de base para as violações de direitos e arbitrariedades cada vez mais cavalares, ou, mais precisamente, 129 milhões de arbitrariedades. Em outro plano, e olhando para 2030, um momento importante da longa marcha pré-presidencial de Nicolas Ferreira será seu posicionamento frente à artilharia de Renan Flávio. Correção, né? O Nicolas ele só pode sair candidato em 2034. Ele não terá idade de 2030. E eu aposto que escutaremos um silêncio quase total dos mais significativos. Exatamente, o Nicolas Ferreira não só não está fazendo campanha para o Flávio, como todos os seus porta-vozes da bancada nicolista ou estão mais próximos do próprio Novo, ou estão deliberadamente criticando membros da família Bolsonaro nas redes sociais. Então ele está, de certa forma, atuando contra a campanha do Flávio. Por mais que ele jogue microdoses de apoio só para não ser atacado. Em suma, é impossível antecipar o efeito final que tudo isso terá nas eleições. Mas, seguramente, a performance de Renan será barulhenta e disruptiva. O que, somado ao geral defesso, somado ao geral defesso, com os nomes principais e o lamaçal do Master, fará da disputa das eleições desse ano, ao invés do dueto ensaiado de vitupérios de 2022 entre dois tenores, uma diafonia fervente e imprevisível face a um público um tanto distraído, como, aliás, costumam ser os shows de bandas alternativas no Brasil. Fechou com limão rosa. Ai, ai. Guilherme Hobbs é o quê? Programador? Lê ali o... Vamos dar... Escritor, analista de dados e programador. Guilherme Hobbs. Tá? O cara de exatas, porra, que baita testaço, maluco. Deixa eu ver a cara dele. Vamos botar a cara do Guilherme Hobbs aí na tela. Ele não Deixa o cara quieto. Deixa o cara quieto. Quer mostrar a cara dele aqui. Já vai ser perseguido por causa disso aí. Calma lá também. Por que não? Bruno nem sabia que defesso é palavra do português, realmente. Guilherme Hobbs, a cara. Tô vendo a cara dele aqui. Bota aí, pronto. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Vamos sem óculos, Pedro. Se você gostou do vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal para mais cortes.